Palavras de uma Bruxa traz hoje, mais uma vez, a parceira Suzana, que topou mais um desafio para nós falarmos a respeito de uma situação que a gente vem acompanhando, que está acontecendo muito, que é a intolerância das pessoas ao glúten. Né? Se sabe muito pouco a respeito disso, e a Suzana tem um conhecimento, infelizmente, uma experiência, ela mesma, porque ela é celíaca, ela tem intolerância ao glúten, ela foi, inclusive, presidente da Associação dos Celíacos do Rio Grande do Sul e vice-presidente da FENACELBRA, Federação Nacional das Acelbras do Brasil. Sim. Então, a Suzana tem um vasto conhecimento a respeito disso, porque passou uma vida inteira lidando com isso, né? E agora ela, como terapeuta que vem observando que as pessoas estão descobrindo isso, porque até o diagnóstico para isso era bastante complicado, uma caminhada bastante difícil até a pessoa chegar a descobrir que tinha isso. Então, Suzana, gratidão por ter aceito mais uma vez o convite e o desafio de estar aqui hoje presente e falando dessa doença, principalmente a implicância dela na espiritualidade, que é o propósito do Palavras de uma Bruxa. Ok? Boa tarde, seja bem-vinda e fala para nós a respeito dessa doença, por favor. Boa tarde, eu que agradeço o convite, porque quanto mais a gente falar sobre a doença celíaca, a intolerância ao glúten, melhor. Por incrível que pareça, é uma doença que foi diagnosticada lá na Primeira Guerra Mundial, quando começou a faltar trigo, começou a faltar pão. Daí os médicos viram que os sintomas, as pessoas melhoraram de saúde. Quando a guerra terminou, que reabasteceu, né, de trigo, de pão, as pessoas voltaram a ficar doentes. Tá? A maioria era crianças, né, morrendo por desnutrição. Né? Então, não é uma coisa que é recente, é muito antiga, mas é uma doença de difícil diagnóstico. O que é doença celíaca, intolerância ao glúten? Nós nascemos com a predisposição genética, nós não temos a enzima para digerir o glúten, então o glúten ele é uma proteína que está presente em 4 grãos, trigo, cevada, centeio e aveia. Então, imagina, o que tem de coisas para se comer com glúten? Muita coisa, né? Mas temos as opções com outras farinhas, farinha de arroz, polvilho, nós temos a tapioca, farinha de milho, e podemos comer de tudo, né? Arroz, carnes, tubérculos, né? Legumes, frutas, mas desde que não tenha contaminação cruzada com glúten, né? E como é que é isso? Vamos por partes. Sim. Vamos falando por partes. O celíaco pode ter uma vida absolutamente normal. Tanto é que a Suzana é parceira de caminhada, parceira de festa, parceira de tudo, porque ela pode tudo, com algumas restrições. Ela vai alternando os alimentos, ela vai buscando alternativas. Infelizmente, não é todo lugar que oferece essa alternativa, né, Suzana? Verdade. Existe uma dificuldade muito grande, porque assim, Rô, tem pessoas que têm a intolerância ao glúten e tem outras que têm uma sensibilidade maior ao glúten. Por exemplo, tem pessoas que só de entrar numa padaria, só de estar num local que alguém está fazendo uma massa, sabe, manuseando coisas com glúten, elas já passam mal e têm que ir para o hospital. Então, isso é sensibilidade. Cada pessoa é um organismo diferente. Sim. O glúten, como eu disse, ele é uma proteína que ele entra, né, no tubo digestório e ele é absorvido aonde? No intestino delgado, que é a primeira porção do intestino. Tá? Então, ali estão também as nossas células de defesa. O que acontece? O glúten, em quem é predisposto ou quem é celíaco, o corpo, ele lê, faz uma leitura, as células de defesa fazem uma leitura que o glúten é um inimigo. E eles atacam o glúten, só que eles não atacam só o glúten, eles atacam a parede, a mucosa intestinal. E daí é onde dá outros comprometimentos. A doença celíaca é difícil de diagnóstico, porque como é que tu pode imaginar que uma pessoa que só tenha enxaqueca, que só tenha diarreia, que só tenha constipação, que só tenha anemia, que só tenha problemas neurológicos ou problemas articulares, são celíacos. Nenhum médico consegue fazer um diagnóstico e dizer que tu tem enxaqueca, só tem anemia, uma anemia recorrente, tu é celíaco. Não tem como. Então, é de difícil diagnóstico. Mas existem exames que a gente faz para descobrir se é celíaco, que é a endoscopia digestiva com biópsia do intestino delgado e exames de sorologia, anti-endomísio e antitransglutaminase. Só que assim, Rô, precisa estar consumindo glúten
para fazer o exame. O que acontece? Como se fala muito no glúten hoje em dia, as pessoas fazem dietas retirando o glúten sem saber que são celíacos, ou se tem intolerância, ou se tem alguma alergia. E não pode acontecer isso. Porque o que ocorre? Nós precisamos de sais minerais e vitaminas. Nós precisamos de proteínas, precisamos de carboidratos. Então, precisamos ter uma alimentação equilibrada, com todos os nutrientes. Aquela pessoa que realmente não pode comer, que no caso do celíaco, né, que nós estamos falando aqui, ele não pode comer. Se ele comer, vai começar a comprometer a parede do intestino e pode virar num linfoma, que seria um câncer no intestino. Sem falar, assim, que tem pessoas que fazem o diagnóstico quando são crianças. Mas a maioria é feito depois dos 50 anos de idade. Quando tiveram uma diabetes muito acelerada, qualquer outro problema de metabolismo, sabe? Que ataca fígado, ataca pâncreas, ataca todos os órgãos internamente, né? O glúten. Então, às vezes, a gente tem uma doença associada ao glúten. Só que o mais complicado é que parentes de primeiro grau de celíacos têm 10% de chance de serem celíaco também. Então, tu imagina que a pessoa que tenha só epilepsia ou só esquizofrenia e faz tratamento e não melhora. Às vezes, quando o médico se dá por conta que é parente de primeiro grau de celíaco, faz o exame celíaco também, retira o glúten e a pessoa não precisa mais fazer usar tanto remédio, né? Sim. Pode ter uma vida praticamente normal. O que a Suzana está falando para a gente perceber e não entrar em pânico, é que é uma caminhada. Essa caminhada é que é dolorosa, porque até atingir esse diagnóstico, a pessoa passa por vários processos, né? Profissionais de saúde. Porque daí tu acha que está com problema que é eu estou com problema no coração, eu tô com problema. Então, às vezes, é só essa região, né? Do estômago, coisa assim, né? E na parte do intestino, de fazer absorção. Tá? Como eu disse, é de difícil diagnóstico e existe há pouco tempo, desde 2010, que existe o protocolo clínico da doença celíaco junto ao SUS. Foi uma conquista da FENACELBRA, né, de todas as associações se mobilizando ao longo do Brasil para que chegasse em Brasília e fosse criado o protocolo clínico da doença. Imagina, em 2010 foi criado. Só que eu estive falando essa semana com as pessoas responsáveis da diretoria responsáveis pela CELBRA no Rio Grande do Sul, e não são todos os municípios que fazem diagnóstico, é considerado um procedimento de média complexidade. Então, se as pessoas forem na atenção básica de saúde, nos postos de saúde, nas UPAs, não vai ser pedido para fazer exames de sorologia, né? Porque tem que ser um gastroenterologista para pedir na média complexidade o exame de sorologia para ver, que é o antitransglutaminase, né? Para ver se a pessoa é celíaca ou não, tá? E às vezes tem alguns municípios que têm que entrar com ação judicial para as pessoas conseguirem fazer esse exame. E quanto mais demora fazer diagnóstico, mais comprometimento. Eu, por exemplo, levei 35 anos para descobrir. Na minha infância, eu era uma criança magrinha de barriguinha inchada. Eu tomei remédio para vermes, para giardia, desde que eu era dos meus 5, 6 anos até os meus 35 anos e não era nada de vermes. Era a doença celíaca, era o glúten. No momento que eu parei com o glúten, que eu consegui fazer o diagnóstico, eu não tive mais comprometimento. Eu cheguei a ficar com 34 quilos, perdi muitos sais minerais e vitaminas, eu fiquei com as mãos entrevadas e eu quase morri. Eu estava assim, mais 2 quilos que eu perdesse, de repente eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu agradeço muito ter feito o diagnóstico com 35 anos e daí eu tive uma qualidade de vida. Eu sempre digo, quando eu era presidente da associação, eu dava entrevista, a gente fazia as divulgações nos parques, entregando material, né? Depois vou mostrar para vocês algum material que eu tenho aqui. Eu falava que nós temos uma restrição alimentar e não uma restrição social. Exatamente. Porque tem pessoas que têm depressão associada com a doença celíaca. Sim. Porque no nosso intestino estão as nossas células de defesa, como eu comentei antes, e toda a absorção é feita ali. Então, seria uma depressão metabólica. Sim, então, a depressão pode ser por causa disso também, tá? E, então, são N situações. Eu até trouxe aqui a respeito assim, das nossas crianças, por exemplo. Tem municípios que fornecem uma alimentação sem glúten nas escolas. Mas nem sempre existe esse comprometimento, porque que os alimentos, não existe uma cesta básica para celíaco. Então, as secretarias de saúde entram em contato com as secretarias estaduais de educação, né? E fazem todo um trabalho em conjunto e fornece essa alimentação, essa merenda escolar sem glúten, tá? Mas troca muito de merendeira. E daí o cuidado da contaminação cruzada. Existe uma lei, tá, que foi aprovada em 2003,
aí entrou em vigor em 2004, que é a Lei 10.674, que diz o seguinte, que é obrigatório constar contém ou não contém glúten nos rótulos dos alimentos. Aí vocês vão dizer, tá, mas às vezes eu vejo escrito ali, água mineral não contém glúten. É que existe essa lei. Então, a gente sabe que a água não tem, mas precisa ter isso, porque para nós precisamos saber. Tá, que se tem glúten ou não. Então, o que acontece? Às vezes tem a dificuldade de a gente conseguir os produtos prontos sem glúten, porque se embalarem ou manusearem farinha de trigo no ambiente, não pode ser fabricado produtos para nós, naquele mesmo ambiente. Sim, tá? sim. E é muito caro, é muito filtro, é muito material para isolar o local para fazer produtos sem glúten e se torna muito caro. Então, nem todas as pessoas, as indústrias, coisas assim, têm condições de usar um dinheiro alto para fazer um investimento, né, para fazer produtos para nós. Então, é por isso que às vezes a gente vai num local, numa loja que vende coisas sem glúten, paga R$17 um pão pequeno assim, um pão normal, que vocês pagam bem menos, né? Sim. Então, isso aí é uma dificuldade que nós temos, tá? Quanto à prevalência, tá? Quando eu estava na associação como presidente, existia até alguns estudos dizendo que era um caso em cada 150 habitantes. Mas hoje, falando com os responsáveis por essa nova diretoria, não existe um estudo. Né? O que a gente sabe que a doença celíaca é de prevalência de descendentes de alemães e italianos. Então, o Rio Grande do Sul existe uma prevalência maior. Não que nos asiáticos não seja encontrado traços, né, de pessoas com problema com a doença celíaca, mas é porque ocorreu assim, casamentos, né, de pessoas alemães ou italianos com asiáticos, e daí descendentes, né, tiveram problema com a doença celíaca. Tá? Uma outra coisa importante que eu acho assim de falar sobre isso, o CID da doença, tá, da doença celíaca, é K90.0. Então, para as pessoas, se caso tiver que procurar, né, médicos, coisa assim, vai ser no receituário, ser colocado, se o médico pedir, tá, para fazer exames, a pessoa vai conseguir pelo SUS. Tá? Tem que conseguir. Vai conseguir os exames pelo SUS desde que tenha... Que vá num gasto que é de média complexidade. Que vá tá? num gasto. E para conseguir, que daí na receita vai estar CID, né? K90.0, daí vai ser pedido o exame para ver o diagnóstico. Sim. Tá? Nós resolvemos principalmente falar a respeito dessa doença, porque na espiritualidade agora existem algumas vertentes que falam a respeito do glúten, como o glúten sendo um alimento que prejudica, né, que densifica a quem trabalha espiritualmente, como a carne vermelha ou outros alimentos. Então, essa vertente está confundindo um pouco, está mascarando um pouco até esse diagnóstico, que já é tão difícil de ter, né? E está dando uma complicada. Então, por isso que a gente resolveu falar sobre isso. Procure sempre um médico. Lembrem sempre que as nossas terapias são auxiliares e complementares. O Lucas já está me dando sinal ali que eu estou estourando o tempo, como sempre. São complementares, elas complementam o tratamento médico, mas elas não substituem o tratamento médico. Então, porque eu estou com enxaqueca, ou eu porque eu tenho diarreia, ou eu porque eu tenho qualquer coisa, eu já acho que eu tenho que eliminar o glúten da minha vida. Não é bem assim. Vamos procurar um médico para que ele faça um diagnóstico, para ver se eu realmente posso passar por isso ou não. Claro que eu posso diminuir, a gente sabe que é importante diminuir o consumo do glúten, mas muito cuidado com essas coisas que eu vejo as pessoas fazerem por conta própria, né, Suzana? E também assim, é bom lembrar que alergia é uma coisa, intolerância é outra. A alergia geralmente dá em criança, tá? Sim. E daí, depois de uma determinada idade, a criança consegue consumir qualquer alimento que ela era alérgica. Sim. E em pessoas depois de 60 anos, que daí a imunidade baixa e daí elas às vezes ficam com comprometimento, tá? Sim. Alergia. Sim. Agora, intolerância não. Intolerância é para o resto da vida. Para o resto da vida, no momento que tem um diagnóstico, o resto da vida sem comer glúten. Até agora não descobriram uma vacina ou algum remédio que faça reverter esse quadro. Sim. Tá. Luca fazendo sinal para nós lá, a gente vai fazer um pequeno intervalo, e a gente volta já já. Palavras de uma Bruxa volta, né? Continuando com o assunto, né, Suzana? O assunto é vasto. A gente conversando nos bastidores a respeito do que a gente pode mais assim fazer, esclarecer as pessoas a respeito disso.
Primeira coisa, né? Consulte o médico. Segunda coisa, consulte o médico. Terceira coisa, consulte o médico. Não vá por sua conta, por sua iniciativa própria, né? Cortando tudo da sua alimentação e fazendo as transformações sem um aconselhamento, né? Já o pessoal aqui da produção estava dizendo, não vou poder comer isso, não vou poder comer. Pode sim. O celíaco tem uma alimentação muito maravilhosa. Eu vou com frequência lanchar, comer lá na casa da Suzana, e a comida dela é maravilhosa. Inclusive, num próximo momento, na próxima semana, talvez, a gente já vai, a produção está toda aqui, feliz, uhul! Nós vamos lá na casa da Suzana, para a Suzana fazer um bolo maravilhoso que ela faz de maçã, né, Suzana? Que é uma delícia, que não vai glúten, que não vai... Lactose. Não vai lactose. A gente vai na cozinha dela, ela vai fazer esse bolo para nós, vai preparar, e a gente vai ver que pode, sim, ter uma alimentação bastante maravilhosa. Não precisa deixar de comer nada, não precisa passar fome, nem precisa passar trabalho. A gente só tem que reprogramar as coisas para continuar, né, tendo essa saúde que a gente precisa. Suzana, o que mais que a gente vai falar a respeito da intolerância ao glúten? O que mais tu acha que a gente pode abordar? Bom, só complementando, né, realmente, se tirar o glúten sem ter o problema, às vezes a pessoa fica daí sim com problema, porque daí o organismo acostuma sem o glúten, quando vai ingerir daí passa mal. Então tem que ter esse cuidado, tá? Sim. Se a pessoa tem o comprometimento, é celíaco, vai ter que retirar porque é uma questão de saúde. Sim. Se ela comer, ela vai passar mal e pode vir até a óbito. Sim. Então, para quem pode comer, coma. O que nós estávamos falando em termos de espiritualidade, que tem muitas linhas de pensamento, umas vertentes que falam, né, que o glúten é muito denso, que daí deixaria mais pesado o organismo. As pessoas às vezes não conseguem se conectar com o sutil, não conseguem fazer uma meditação, não conseguem fazer uma conexão com a energia do reiki ou qualquer outra energia de outro sistema, por causa disso, seja a carne vermelha, seja o glúten, seja qualquer outro alimento que dê essa densidade, tá? Mas te dizer assim, existe estudos, aquela coisa toda em termos espirituais, aí seria linhas de pensamento. Eu não tenho isso para te dizer. São vertentes. Acredita-se que, né? Mas também se sabe que o que vale é a intenção. Sim. Seja lá que a alimentação tu tiveres, a tua intenção é que vai falar mais alto e vai, né? Algumas coisas vão facilitar se a gente não ingerir naquele dia do atendimento que a gente vai dar, né? Mas nós estamos falando e reforçando, procure o médico. Não vai retirando assim toda a alimentação, né, sem ter uma supervisão médica, muita hora nessa calma, né, Suzana? Isso aí. Outra coisa, assim, que existe pessoas que têm problema com leite associado com a doença celíaca. Sim. O que acontece? As enzimas que digerem o leite, a lactase, elas estão presas nas vilosidades do intestino. Como o celíaco tem intestino quase liso em função do ataque do glúten, antes de saber que é celíaco, fica com o intestino todo detonado, né? E não existe... o que são as vilosidades? São aquelas voltinhas que tem no intestino. O celíaco, ele é um intestino liso, então não tem onde absorver os alimentos, passa reto. E às vezes não tem mais as enzimas que digerem o leite, por isso às vezes intolerância ao glúten e intolerância à lactose, tá? Como eu frisei antes, alergia é uma coisa, intolerância é outra. Tem pessoas que têm problema com a proteína do leite, que é diferente. A lactose é açúcar do leite. A caseína é a proteína do leite, tá? Então, aqueles que não podem com a caseína é mais complicado ainda, tá? Uma coisa interessante falar também, que no terceiro domingo do mês de maio a gente comemora o Dia Internacional do Celíaco. E, geralmente as células pelo Brasil, elas fazem encontros, concentrações em parques, entregando material. Esse ano a Célula do Rio Grande do Sul vai fazer em Canoas. Ainda eu não sei te dizer a data certinha, mas vai ser em Canoas, eles vão fazer algumas atividades, tá? E em Porto Alegre existe o Dia do Celíaco, foi decretado no município esse dia, e ele é no dia 13 de setembro. Em Porto Alegre é considerado o Dia Municipal do Celíaco. Sim. Eu acho legal as pessoas saberem disso, né? Cuidar muito com a contaminação cruzada, porque assim, se a gente vai no restaurante... Explica para nós o que é contaminação cruzada. Por exemplo, a gente vai no restaurante. Tá. Tem pessoas que colocam farinha de trigo para engrossar o feijão.
a gente tem que perguntar se tem farinha de trigo no feijão. Sim. Tá? Aqueles molhos que são grossinhos, geralmente o molho branco vai farinha de trigo. Alguns fazem com amido, né, de milho, a maisena, mas a maioria faz com farinha de trigo. Então a gente tem que perguntar, tá? Se aquele estrogonofe às vezes tem farinha de trigo. Algumas pessoas colocam só creme de leite, mas às vezes tem farinha de trigo, tá? Outra coisa, batata frita. A gente pode comer a batata frita, só que tem algumas pessoas que fritam a batata frita no mesmo óleo que fritaram o bolinho de arroz ou qualquer outro bolo que tenha farinha de trigo. Daí contamina o óleo. Então, daí dá problema para nós. Como eu disse, tem pessoas que só de passar na frente da padaria, só de entrar em contato, já passam mal. Então, imagina comer alguma coisa contaminada no alimento. E, gente, não é frescura. Tem gente que morre por causa disso. Não é fricote. Tem gente que diz, ai, que frescura, não quero. Já vi alguns, né? A Suzana não é a primeira, infelizmente, não é a primeira pessoa que eu conheço que é celíaca. Eu já vi as pessoas passarem por um constrangimento de ser taxado assim de, ai, tá cheia de frescura, ela não pode, não quer isso, não quer aquilo. Não é, gente. É uma doença, e como toda doença, ela precisa ser, né, cuidada, e a pessoa precisa, ela tem necessidade de certa cautela. O alérgico, se ele não tomar cuidado com aquelas coisas que ele é alérgico, ele passa mal e morre. O celíaco também é assim. Então, tem coisas que eles não podem comer mesmo, então tem que perguntar. E as pessoas estarem preparadas, aquelas que têm um estabelecimento que oferece alimento, estarem preparadas para responder essa pergunta sem fazer cara de nojo para essas pessoas que vão perguntar. Se ela está perguntando, é porque ela não pode comer, não é? É verdade, é verdade. Eu gostaria que tu contasse aquele episódio da pizzaria, que eu achei bem interessante. Não, é que uma vez eu morava em Montenegro, né? E nós fomos comemorar com os colegas final de ano, queríamos sair para comemorar, nós éramos em 12 pessoas. Aí eu liguei para uma pizzaria e perguntei se eles poderiam fazer um bifezinho sem glúten para mim na chapa, para comer com a saladinha, porque eu não podia comer a pizza. Daí disseram, nós não vamos chamar um chapeiro só para uma pessoa. Daí eu disse, tudo bem, falei para os meus colegas, vamos lá assim mesmo, vocês comem o rodízio e eu fico olhando, né, acompanhando vocês. Aí meus colegas, não, vamos ligar para uma outra pizzaria. Aí eu liguei para uma outra pizzaria e eles disseram assim, não, a gente faz um bifezinho para a senhora com a salada. Fizeram um filezinho para mim, filé mignon, com uma salada muito gostosa. E o proprietário veio falar comigo, por que eu não podia comer glúten? Daí eu expliquei que era uma doença, intolerância ao glúten, que estava no trigo, na cevada, centeio e aveia, nesses 4 grãos, né, e que eu não poderia comer, e ele disse assim, que interessante, vou ler mais a respeito. 2 meses depois, a primeira pizzaria sem glúten foi a de Montenegro. Ele desenvolveu uma pizza sem glúten. Então, assim, quando existe força de vontade, determinação, claro que o ambiente existia, assim, o glúten no ar por causa da outra pizza, mas eu não tinha esse comprometimento. Então, eu sempre frisava nas reuniões da associação que eu não tinha esse problema. E eu fiz exames e nunca deu problema de alteração depois na minha endoscopia, né? Então, eu não sou tão sensível assim ao glúten, mas eu tenho intolerância ao glúten, né? Não posso comer. E eu achei legal isso. E também eu tinha um grupo de celíacos lá em Montenegro e nós fizemos o primeiro café colonial sem glúten, sem lactose do Rio Grande do Sul. Depois disso, foi em 2010. Depois disso, Gramado, Canela, começaram a colocar nas posadas, começaram a colocar nos restaurantes café colonial sem glúten. Então, são pequenas conquistas que parecem ser uma bobagem, mas que para nós é muito interessante. Pois é, a gente vem discutindo a respeito disso, né, Suzana? Porque nós encontramos essa dificuldade dentro da nossa própria área, nossa profissão. Muitos terapeutas, né, têm uma intolerância a glúten, a lactose, alguns já não comem mais carne, né? Isso vai mudando, vai alterando conforme a frequência que tu vai vibrando, e alguns já nasceram assim. A maioria das crianças que estão nascendo hoje, elas não conseguem nem comer carne, elas não vêm preparadas nem para comer carne. E quando a gente fala isso, a gente vai fazer reuniões, porque a gente tem uma vida mais ou menos, né, normal, não vou dizer que a gente tenha, mas a gente tem uma vida social e a gente precisa comer, a gente gosta de comer, inclusive, né? E quando a gente vai a certos locais, eu percebo as caras feias dos lugares onde a gente vai comer quando a gente faz essa pergunta. Então, gente, a gente tem todo o litoral aqui, quem sabe vocês peguem essa vertente de alimentação para quem é vegano, para quem é celíaco, para quem tem intolerância ao glúten, vamos pensar sobre isso, porque vem
vem pessoas de todo lugar e muitos têm essa doença. Muitos têm intolerância à lactose, muitos são intolerantes ao glúten. E não existe um lugar onde as pessoas possam comer. Aí depois reclamam que tem pessoas que não vão comer fora, mas como é que vão comer fora? Pois é, e aqui assim nós temos várias festas. Festa do Peixe em Tramandaí, a festa aqui do Imbé. Então, por que não colocar, seja aquele food truck, alguma coisinha para nós? Exato. Crepe sem glúten pode fazer panqueca sem glúten. Nós temos várias opções, tapioca, tem várias coisas que podem servir para nós. E eu noto assim, não existe essa disponibilidade, a vontade de fazer. Não existe a boa vontade, né, Suzana? Exatamente, porque eu já estou morando há 6 anos e meio aqui e eu falo sempre, escuta, por que você não coloca alguma coisa sem glúten? Sim, então, talvez com a divulgação da matéria, dessa entrevista hoje, pode ser que as pessoas assistindo abrir, né, e ter a mente, porque Porto Alegre, Canoas, existe uma hamburgueria em Tramandaí que serve pão sem glúten, se a gente pedir, sabia? Sim. Eu estive lá 2 semanas atrás, uma hamburguerinha, eu comi um hambúrguer sem glúten, fiquei feliz da vida, parecia criança. Maravilha! A gente tem que até divulgar quem é, né? Qual é essa hamburgueria. Porque assim, como a gente trabalha como terapeuta, a Suzana é terapeuta, como eu sou também, a gente promove encontros, a gente organiza fóruns, né, enfim, cursos, né, a Suzana dá cursos, eu também dou, e a gente agrega muitos terapeutas que vêm de outros lugares, e como eu disse e repito, a maioria já não come muitas coisas, e aí começa o nosso pesadelo quando a gente pensa em comer, porque terapeuta precisa comer uma certa hora, e aí a gente come aonde? A gente faz o quê? Porque não tem nenhum lugar que consiga nos proporcionar uma alimentação como a gente precisa. Acho que estava na hora de pensar nisso, né, Suzana? E assim, Rô, na verdade, o que a gente come quando vai no restaurante? Carnes grelhadas, sim, tá? No caso, a batata, em vez de batata frita, já que a gente não sabe se tem, né, contaminação, come ela assim, refogada, ou sim, então assim, né, na manteiga. Sim. Então, existe várias opções de coisas para a gente comer, tá? Sim. A aipim a gente pode comer, um monte de coisa. Mas precisa ter a boa vontade das pessoas prepararem isso para nós, né? Né? Não ter essa contaminação, tá? Uma outra coisa muito interessante, que não é só o celíaco, as prefeituras podem pensar também nas pessoas com necessidades alimentares especiais. Sim. Que seria isso? Pessoas com hipertensão, pessoas diabéticas, pessoas que têm problema de fenilcetonúria. Então, são N problemas de saúde relacionados com os alimentos. Então, poderia, sim, ser uma alimentação que todos pudessem, sabe, sim, usufruir. Sim, isso aí é inclusão, gente. Sim, é inclusão. Tá. Inclusive as crianças de hoje, como eu falei antes, e estou repetindo, o Lucas já está me fazendo sinal, que eu já estou estourando o tempo, as crianças estão nascendo já com essa alimentação, com dificuldade de alimentação. Então, vamos pensar nisso, não é, Suzana? Quantas crianças também, anos atrás, até a massa de modelar tinha farinha de trigo. Farinha de trigo, gente, está presente nos cosméticos. Sim. Shampoos, cremes, sim, tudo que amacia, tudo que dá volume, tudo que deixa sedosa, seja a pele, seja o cabelo, tem aveia até no sabonete. Então, assim, gente, glúten está presente em várias coisas, até na ração dos animais. Sim. Tem pessoas que não podem manipular a ração para dar para os seus animais porque sim, contamina e dá problema na pele. Sim. Então, o nosso remédio é a dieta sem glúten. O celíaco, fazendo a dieta, ele não precisa tomar remédio, salvo se ele tiver alguma doença associada por demora de diagnóstico. Uhum. Sabe, se tiver uma diabetes associada, algum outro problema associado ao glúten, mas não que ele tenha que tomar remédio por ser celíaco. Celíaco não toma remédio, só faz a dieta sem glúten. E é para toda a vida. Maravilha, Suzana, mais uma vez gratidão por estar junto, né? Tá, o que tu trouxe aí? Existe o Guia do Celíaco, tá? E essa revistinha aqui, o que é a doença celíaca, que era dada nas escolas, eu tenho alguns exemplares em casa, para se alguém aqui no litoral tenha criança celíaca, ou queira ter algum material, alguma escola, alguém que precise algum material, eu tenho alguma coisa em casa. Não tenho muito material, mas eu tenho ainda, tá? Sim. Suzana, mais uma vez gratidão pela parceria, por ter a gente conversado um pouco a respeito, né, dessa doença.
E a gente volta na próxima semana, ou na outra, não sei bem como é que a gente vai organizar as agendas, né, a Suzana, a dela e a minha, porque trabalhamos como terapeutas, tem que cruzar a agenda, e mais com a agenda da produção, claro, para a gente poder fazer um programa com uma receitinha e uma comidinha gostosa de quem tem intolerância ao glúten. A gente volta falando mais a respeito disso. Se vocês quiserem saber mais, né, mandem e-mail para a produção, a gente está aberta, né, a perguntas e tal, para quem quiser um maior esclarecimento e a gente puder esclarecer. Palavras de uma Bruxa termina hoje agradecendo a audiência, agradecendo por tudo, né, porque vocês é que tornam possível o nosso programa. Até a próxima semana.